Vamos lá, versículo de número 4 em diante. Primeiro, capítulo 5 de Lucas. Versículo 4. Diz assim o texto sagrado. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim. Sou um homem pecador. Senhor, afasta-te de mim. Na sua Bíblia também está escrito afasta-te? Quem tem uma versão diferente? Está escrito como? Ausenta-te. Mas alguém tem alguma versão diferente? Retira-te. Então veja, afasta-te, ausenta-te, retira-te de mim. Numa expressão ainda mais a grosso modo, né? Se fosse no populacho, saia imediatamente, né? Aí continuando. Pois eu sou um homem pecador. Versículo 9. E ele falava assim, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Diga amém por essa palavra. Agora vai lá para João 21. Versículo 14. Se podemos, diga amém. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Em outras versões, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez. Perguntou-lhe pela? Completa aí para você não esquecer. Perguntou-lhe pela? Terceira vez. Simão, filho de João, amas-me? E Simão se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu então: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E você diga amém por essa palavra. Senta ainda não. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai me ajudar a anunciar a mensagem que o Espírito Santo de Deus nos trouxe como resposta para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para esta pessoa: chegue mais perto. É o que você vai dizer para ela. Mas não é de você. É do propósito que sua vida carrega e que por temor, medo, espanto, você se tornou um fugitivo dentro do próprio ministério. Um fugitivo dentro da própria chamada. A graça maravilhosa de Deus, porque a pesca, capítulo 5 de Lucas, a epígrafe do texto diz pesca maravilhosa, né? A graça maravilhosa de Deus se derramou tanto sobre a sua vida no dia que Deus te chamou e no dia que Ele te escolheu,
E de um tempo para cá, você não consegue mais ser servo de Deus, só consegue ser servo da sua própria consciência. E a consciência, ela é terrível, porque a consciência diante da maravilha que Deus realiza, ela não diz para você, siga Jesus. Não, ela diz, se afasta porque você não é digno. É isso que ela diz. Ela não diz, avance no ministério. Ela não diz, abrace o seu propósito. O que a sua consciência diz de dia e de noite para você, consciente da sua incapacidade, da sua vulnerabilidade, e cada vez mais distante do entendimento do que é a graça de Deus, ela não diz, abrace o ministério que Jesus te confiou. Ela diz, fuja. Escapa, vai viver a tua vida, vai ser feliz. Então, sobre essa perspectiva, quando eu disser 3, mesmo que essa rede esteja pesada, e mesmo que o confronto da intimidade que você quis desenvolver com Jesus até hoje faça você se sentir constrangido diante da palavra que Deus coloca em minha boca hoje, porque você não vai sair daqui felizão não. Olha para quem está do teu lado e diz assim, primeiro vai apertar, vai te constranger, mas depois vai te levantar. Amém? Então, consciente disso, no 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer assim, não se afaste, chegue mais perto. Não se afaste, chegue mais. É 1, é 2, é 3, diga. Senta dando glória a Deus aí. Não é para ir embora, é para ficar. Não é para desistir, é para continuar. Não é para deixar para lá, é para cair para dentro. Não é para fugir dele, é para correr para ele. Oh meu Deus, oh meu Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você também não vai embora não. É só os 10 minutos para a ideia sentar. Quando a ideia sentar e pá, a gente pá. Entendeu? Tu não vai embora não, tu fica aí. Glória a Deus. A primeira leitura que nós fizemos, Lucas capítulo 5, ela é conhecida praticamente da maioria de todos nós que estamos aqui nessa noite. A pesca maravilhosa, um dos milagres mais comentados, né? Jesus chega na beira do lago de Genezaré aquele dia, a multidão que o seguia o acompanha, ele pede o barco de Pedro emprestado e começa a ministrar aquela multidão do barco de Pedro. Na verdade, a pesca maravilhosa, ela é consequência do chamado de Pedro, porque Jesus não foi lá para fazer milagres, Jesus foi lá para chamar Pedro. Porque, na verdade, todo o método de Jesus não caminha ao longo de sua vida e de seu ministério na prioridade de realizar milagres. Os milagres são apenas a consequência de uma didática que Jesus quer ensinar através deles. Isso de cara já é uma lição do próprio Evangelho de Cristo, e por que não dizer do cristianismo em si. Não devemos viver sobre a expectativa de milagres o tempo todo, mas sobre a pedagogia do que Jesus quer nos ensinar. E aprender que, na verdade, a realização dos milagres não visam atender uma necessidade nossa, mas visam o objetivo da glória de Deus, como disse Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando o Senhor realiza algo que seja maravilhoso ou milagroso, aquilo não deve apontar para a correspondência de uma necessidade que eu tinha, mas aquilo deve apontar para a glória de Deus. Logo, tudo aquilo que eu desejo que Deus faça na minha vida, que não apontar para a glória de Deus, não será feito. Porque a mola propulsora que move a mão de Deus em favor do homem, não tem como prioridade nos critérios de Deus a necessidade. Vamos falar bem rasgadão para todo mundo entender? Não é a minha necessidade que motiva a Deus a fazer milagres. Não são as nossas dependências
que motivam Deus à realização da operação dos milagres que a minha vida precisa. João capítulo de número 15. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e produz fruto, essa eu podo para que ela possa dar mais fruto. Toda vara que estando em mim e não produz fruto, essa eu corto para que seja lançada no fogo. Estai, pois, em mim. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e eu vou pensar. Pedireis o que quiserdes e eu vou estudar o caso? Não, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Então, só para você entender a maneira como Deus trabalha, por que as minhas orações, por mais que elas sejam regadas de fé e da crença, de que Deus é galardoador daqueles que o buscam, de que Deus tem prazer de abençoar aqueles que intercedem, por quê? Que mesmo com necessidades tão específicas, eu não estou recebendo de Deus resposta. Porque tem áreas da minha vida que Deus não me respondeu. Porque tem coisas com necessidades tão latentes na minha vida que Deus ainda não me concedeu. Se a minha oração é sincera, se eu estou orando ao único Deus, se Ele garantiu na sua palavra que tudo que eu pediria para Ele, Ele me entregaria, por que eu não estou recebendo? Ou todo mundo aqui já recebeu o que precisa? Ou todo mundo aqui já está plenamente satisfeito de tudo que tem? Eu não estou falando de contentamento. Eu estou falando de ter todas as áreas completamente preenchidas. Vamos falar a verdade? Sabe por que não? Porque muitas dessas áreas não é para glorificar o nome de Deus, é para glorificar a minha vaidade, a minha necessidade, o meu nome. E o comprometimento de Deus não é com aquilo que eu preciso apenas. O comprometimento de Deus é a glória de seu nome. Ele não se corresponde com sentimentos e emoções apenas. Eu não estou dizendo que Deus não ouve, que Deus não considera isso. Só que você precisa aprender a conhecer qual é a prioridade pela qual Deus se move. E a palavra de Deus revela. É pela minha palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso vai ser concedido. O que ele está dizendo? Tudo que você pedir que for para a glória, tudo que você pedir que estiver na palavra, tudo que você pedir sobre a palavra, Deus vai corresponder através da palavra, porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas a verdade é que muitas vezes achamos que o que determina o suprimento do que desejamos são as nossas necessidades. E as nossas necessidades, muitas vezes, estão atrapalhando o entendimento mais profundo, uma atmosfera mais elevada, do lugar que Deus quer nos levar, das coisas que Ele tem para nos preparar, para nos dar, mas a nossa mente não está preparada. Por isso Jesus, depois de um tempinho de mentoria, logo no início do ministério, com os discípulos vai dizer assim para eles: eu não quero vocês ansiosos com coisa alguma, preocupados com o que vão comer, preocupados com o que vão beber, preocupados com o que vão vestir. Vocês precisam saber que o vosso Pai, Ele não diz o vosso Senhor, Ele diz o vosso. Só quem tem filhos aí, diga glória a Deus. Quando a fatura do cartão de crédito chega, tu dá na mão do teu filho para ele pagar? Só quem tem filhos menores. Quando eles sabem qual é o dia e qual é a conta que veio com o aviso de corte da Light? Eles sabem? É na mão deles que vocês entregam a conta do telefone? Não. Porque o responsável por aquilo são vocês. Agora diga para mim, ele usufrui da comida que você compra, sim ou não? Ele usufrui da luz que você paga, sim ou não? Ele tem roupas através das faturas que são geradas do cartão que está no seu nome, sim ou não? Ele se beneficia do seu serviço, sim ou não? Mas ele sabe que dia vence o cartão? Porque são questões de responsabilidade de um pai, de uma mãe dentro de uma casa. Guardadas as devidas proporções, isso é só um exemplo. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, abre aspas, estou parafraseando, é uma pena que vocês gastem todo o tempo de mentoria pensando em coisas que se vocês não pedissem, vocês teriam do mesmo jeito. Porque eu estou falando sobre o suprimento de necessidades. E dentro do suprimento de necessidades, uma vez que vocês são recebidos como filhos, completa aí para mim, por favor. Uma vez que vocês são recebidos como...
O nosso relacionamento precisa trafegar em uma esfera de áreas que não seja baseado por necessidade. Se você só se relacionar com Deus baseado em necessidade, nunca vai aprofundar seu relacionamento como filho. Sempre vai viver na dependência do socorro de um Senhor. Você vai viver de campanha e jamais vai construir relacionamento. Então há um convite de Jesus a todos aqueles que foram recebidos como filhos, a entenderem que a prioridade do reino não é o suprimento de necessidades. Logo, os milagres são consequências do ensino. E não a prioridade nem a temática de Cristo. Imediatamente eu me esvazio. Ao compreender isso, vem comigo, continua. O dia do chamado de Pedro não é conhecido, diferente de outros dias, como a multiplicação de pães e de peixes. Mas ele é conhecido como a pesca maravilhosa. Completa aí. A pesca maravilhosa. Aquilo que é maravilhoso não fala sobre a correspondência de necessidades, mas sobre a consequência do chamado de um homem. Então entenda, Jesus não foi ali para poder impressionar com peixes. Jesus foi até ali para mostrar para Pedro o quão poderosa é a sua palavra. Quando você prioriza a palavra, milagre é consequência. Quando você se rende diante da palavra, milagre é consequência. Camila, por que eu não estou vendo milagres? Porque você só se relaciona com Deus por necessidade. O Senhor está dizendo, prioriza a minha palavra, que os milagres que você deseja, a minha palavra vai manifestar. Deus, ele se corresponde com a sua palavra. Deus reage diante da sua palavra. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. O Espírito que se movia lá no início, Gênesis 1. Quando não havia nada, era o Espírito de quem? De quem? E o texto é claro, ele está lá e ele está como? Vem comigo, ele está como? Mas ele está realizando alguma coisa? Ele está fazendo alguma coisa? Ele está trazendo à existência alguma coisa? Então no versículo 3 vai aparecer a seguinte nota. E disse Deus. Agora analise aqui comigo. Quando o Espírito se movia sobre a face das águas, aonde jazia trevas, no abismo, não é o Espírito das trevas que está lá. Você acabou de reproduzir o texto comigo. O Espírito é o de? O Espírito é o de? Deus poderia fazer tudo que existe e tudo que há na criação dos Gênesis e do mundo aparecer na força de um pensamento, sim ou não? Segunda coisa, analise comigo. Deus já tinha a intenção de criar o mundo e tudo que nele existe, sim ou não? Isso já estava no projeto de Deus, sim ou não? Ele poderia apenas na expressão do pensar fazer tornar real e concreto tudo que hoje está diante dos nossos olhos, sim ou não? Sim ou não? Mas o método pelo qual ele opera é o método pelo qual ele também trabalha. Olha isso! O texto diz que ele se move, ele está presente. Vem comigo e diga assim, o mover é de Deus. Se você olhar Gênesis 2, o mover é de Deus. Pode vir, faz o som do mover. Isso. Só não esquece que é o mover de Deus. Isso. Mover de Deus. Mover de Deus é bom ou não é? Mover de Deus é tremendo ou não é? Mover de Deus é tão poderoso que não importa o quão densas sejam as trevas, nada impede dele entrar, nada impede dele se mover, nada impede dele estar. Eu não estou aqui para criticar o mover de Deus, mas nós estamos aqui para entender que não é milagre, que não é mover, mas que as coisas só passam a acontecer. E que o próprio Deus, que tudo poderia fazer pela expressão de um pensamento, também só vai fazer e só trabalha quando há manifestação da sua palavra. Move mais um pouco, vem. Ele está movendo, mas não tem sol. Ele está movendo, mas não tem lua. Ele está movendo, mas não tem porção seca. Ele está movendo, mas não tem erva, não tem fruto, não tem semente. Ele está movendo, mas não tem luz. Ele está movendo, mas não tem separação de águas. Está movendo, mas não tem estrela.
está movendo, mas não tem lua. Ele está movendo, mas nada acontece. Mas no versículo 3, e disse Deus, abra comigo a tua boca e diga a palavra. Olha para quem está do teu lado e diga a palavra. O segredo está na palavra. A transformação está na palavra. O milagre está na palavra. A vida do chamado é a palavra. O ministério é a palavra. Quer ser um cantor produtivo? Cante a palavra. Pregue a palavra. Pastoreie na palavra. Dirija na palavra. Ore a palavra. Reaja na palavra. Ministre a palavra. E disse Deus. Quem lembra o que Deus disse? Está fraco. E disse Deus. Não estou ouvindo os irmãos lá de baixo. E disse Deus. Ok. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Quem trouxe a luz? O moveu a palavra? Mas quem se movia? Deus, está lá, o Espírito de Deus. O Espírito só reage a... Vem comigo, João 1, só ouve. Em casa medita melhor. Qual é a biografia de João para Jesus? No princípio era o... Resuma Jesus em uma palavra. João está dizendo, ele é o... Verbo é o quê? Palavra. O que é verbo? Palavra. O que é palavra? Verbo. Então vamos lá, o que é verbo? E o que é palavra? Aí João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Aí você vê a trindade, o Espírito reage à palavra que Deus libera e a operação dela, a realização dela é Jesus. Não entendeu? Volta para João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Ele não disse a vida era o fogo. Ele não disse, não. Lembra? E a vida era a luz dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Antes de conhecer Jesus na cruz, eu já o via no haja. Não, Camila, mas ele só apareceu lá no ventre de Maria. Ali foi quando ele apareceu. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Mas não significa que ele passou a existir a partir da consciência de Maria, ou da sua conceição. Mas a partir do entendimento do que Moisés escreveu, quando Deus lhe deu a criação do Gênesis. E para João, que foi muito íntimo, a biografia de Jesus ia começar de um jeito totalmente diferente de como descrita pelos outros. Ele não conseguiu datar, abre aspas, seu nascimento só do ventre de Maria. Ali ele datou a sua estreia ministerial. Para ele, a existência do Cordeiro, como diz a palavra, já está ali. Em Gênesis 1, quando disse Deus, haja. E não é errado, porque de fato, o Cordeiro não estava preparado por causa do pecado. Nunca se iluda com isso. Porque o pecado veio depois do nascimento do homem, quando o Éden, e o homem já estava vivendo dentro dele. O que a palavra de Deus declara sobre Jesus é que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então tira da tua cabeça a ideia de que Jesus é plano B por causa do pecado. Já estava pronto. Já estava presente. Inclusive de forma diferente já estava manifestando um pouco de toda a transformação da qual o mundo iria receber. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então veja, Deus poderia ter feito tudo aparecer se quisesse na expressão de um pensamento, mas ele só reagiu diante da sua palavra. Então veja, Deus se comove com meus sentimentos. Davi dizia, não estão as minhas lágrimas no teu odre? Não estão minhas obras no teu livro? Há um relacionamento interpessoal entre nós e Deus de maneira individual e exclusiva. Agora, quer prioridade de ação? Prioriza a palavra. Por quê? Porque antes de Deus corresponder diretamente a você, ele está comprometido consigo próprio. Por exemplo, só para a gente entender melhor. Lembra quando Deus disse que iria destruir todo o povo na saída do Egito, porque esse povo era rebelde de dura cerviz?
Esse povo viu maná, esse povo viu água sair da rocha, mas esse povo não se convertia, não se quebrantava. Como a gente fala grosso modo, eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Aquela mente cauterizada de escravo não compreendia a libertação à terra prometida e ficava murmurando no caminho. Todo mundo lembra disso aqui? Dentro daquele contexto, depois de um certo tempo, Deus vai manifestar um pouquinho de ira, e numa conversa muito íntima com Moisés, porque ele falava com Moisés como quem fala tete a tete ao seu amigo, ele vai dizer: Moisés, ouça isso, ele vai dizer: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Agora faz um som de irado, irado, Deus irado. Isso. Deus está irado. E na conversa com Moisés ele manifesta a sua ira. Olha aqui. E ele antecipa uma possível decisão. Ele diz assim: tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque senão no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Aí olha como Moisés responde: meu povo não. Êxodo capítulo 3, lembra do chamado? Lembra do chamado? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor não disse: vai libertar o teu povo. Não. Ele disse: Moisés, vá libertar o meu povo. Aí Moisés se lembra de qual foi a palavra que Deus liberou para ele no dia que o chamou. Qual foi a palavra? Vai libertar o meu povo. Então o povo é de quem? Aí agora Deus chega e, para provar a liderança de Moisés, porque Deus sabia do que já ia ou não fazer, ele diz: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Aí Moisés diz: meu povo não, teu povo, porque quando tu chamaste o seu servo, tu não disseste: vai libertar o teu povo, tu disseste: vai libertar o meu povo. O povo é teu. Vai ouvindo. O povo é teu. Olha Deus falando com Moisés, e olha como Moisés responde. Catuca o teu irmão e diz: olha como Moisés responde. Catuca, menino, vai. Moisés não responde o que sente. Moisés não responde o medo que sente, porque deve ter sentido medo. Uma coisa é um ser humano chegar e dizer: ó, fala que eu botei o nome dele na lista, que eu vou pegar ele na rua. Outra coisa é Deus chegar para você e dizer: vou consumir. Moisés não responde baseado no medo que ele sente. Moisés não argumenta baseado nas preocupações e nem no sentimento de compaixão, porque o povo era terrível, mas Deus derramou um amor sobre o coração de Moisés, a tal ponto que ele era tão brabo no início, antes do chamado, que quando viu o egípcio lá brigando com os irmãos dele, o que ele fez? Fez o quê? Era brabo. Só que depois do chamado, o texto diz que ele se tornou o homem mais manso da terra naqueles dias. Então havia uma compaixão tremenda. Imagine o povo pelo qual ele está dando a vida. Deus agora chegar e dizer: vou consumir. Mas ele não respondeu de acordo com a sua compaixão. Ele respondeu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Porque ele sabe, Deus pode escolher, Ele é Senhor, não ouvir minha compaixão, não decidir pelo meu medo, mas Ele jamais rejeitará. Ele jamais rejeitará. Ele jamais rejeitará. Porque a sua palavra é a expressão da sua fidelidade, e Ele não nega a si mesmo. Meu povo não. Vai ouvindo aí que eu estou parafraseando o contexto para a gente andar. Meu povo não, teu povo. Porque quando tu me chamaste, tu não disseste: vai libertar o teu povo. Tu disseste: vai libertar o meu povo. O povo é teu. Aí ele diz assim: pois eu vou consumir todos, e vou começar uma nova geração a partir de ti. Aí ele diz assim: e como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Por isso você não pode esquecer da palavra que Deus te liberou no dia que Ele te chamou. Por isso você precisa se apegar ao que Deus te disse quando Ele te trouxe para perto. E por fim, Ele continua argumentando com a sua palavra e não abusando da intimidade que ele tem de falar com Deus como quem fala a um amigo.
Porque você nunca pode deixar a intimidade do seu chamado te fazer ter a sensação de que você tem autonomia para falar para Deus o que quer. Olha isso, ele continua e ele diz assim: o que eu direi, ou o que dirão as nações que te ouviram na minha boca dizer: farei herdar a este povo a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O que dirá o Egito quando lembrarem que tu dizias que este povo herdaria uma terra que mana leite e mel? O que vão falar as outras nações? Vão dizer que tu não cumpres o que fala. Agora eu te pergunto, um Deus como o nosso Deus precisa ser lembrado do que precisa fazer? Claro que não. Só que um Deus como o nosso Deus pega um Moisés como líder para poder saber se ele lembra, se ele ainda está correspondendo ao propósito pelo qual ele foi chamado. Então olha para mim, Deus não se esqueceu de nada do que liberou no dia que te escolheu, mas ele vai te provar, não porque ele esquece, mas para ver se você ainda lembra. Porque não são as circunstâncias ao seu redor, nem são as ardentes provas que ele te permite passar que vão determinar aonde você vai chegar. Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não permita com que as circunstâncias se tornem o seu Deus. Não permita com que a sua consciência e o que você pensa sobre si mesmo e sobre sua incompetência e vulnerabilidade se tornem o Senhor da sua vida. Mas lembre-se que foi a minha palavra que te viu quando ninguém te via. Fui eu que te escolhi quando ninguém sabia que você existia, e fui eu que determinei que você chegaria aonde eu disse que você chegaria. Então quando a coisa apertar, quando as águas se moverem, ou quando eu te permitir ver um pouco da minha ira, não se ausente da minha palavra. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Pega a mão de quem está do teu lado agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Faça. Segure a mão de quem está do seu lado aí agora. Não segura de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que a Viva Devec não é noite de entretenimento gospel. Deixa essa pessoa perceber que Deus colocou ela do lado de um profeta que tem palavra. Pega a mão dessa pessoa e diga: lembra. Diga: lembra da palavra. Invoca a palavra, pega a palavra, canta a palavra, anuncia a palavra, profetiza a palavra, reaja diante dessa palavra. Avivamento é recebimento de palavra. Palavra que move, que comove, que transforma, que liberta, que anuncia, que entra, que faz e acontece. Urabacana.